muito antes das grandes pirâmides do Egito. Antes de Roma e da Grécia sonharem com o poder, existiu uma terra onde o homem acreditou poder alcançar os céus. A Mesopotâmia, a terra entre os rios. O berço da civilização, onde surgiram as primeiras cidades, os primeiros deuses e a primeira rebeldia contra o próprio céu. Foi ali, no coração da Babilônia, que nasceu o mito da Torre de Babel, uma história que ecoa até hoje, entre fé, arqueologia e mistério. Os antigos textos descrevem um rei determinado a construir algo que desafiasse os próprios deuses. Uma torre tão alta que tocaria o trono celestial. Seu nome seria esquecido em meio às eras, mas sua ambição permaneceria gravada no coração da humanidade. Dia e noite, milhares de homens trabalharam sob o sol ardente, empilhando tijolos, acreditando que erguiam não apenas uma torre, mas um símbolo da unidade humana. Babel. Um nome que significava Porta dos Deuses. Uma cidade de reis e sacerdotes, onde o homem acreditava poder falar diretamente com o divino. Mas quanto mais alto subiam as pedras, mais longe pareciam os deuses. Alguns diziam que a torre já podia ser vista de qualquer canto da Mesopotâmia. Outros, que ela fazia sombra sobre o próprio paraíso. E foi então que o silêncio do céu se quebrou. As Escrituras dizem que o Senhor desceu para ver a torre que os homens construíam, e que o que ele viu mudou para sempre o destino da humanidade. Os antigos textos dizem que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens haviam erguido, e viu neles um reflexo, não da fé, mas da soberba. Para os homens de Babel, o céu havia respondido. Mas a resposta não seria o louvor. De repente, ninguém mais se entendia. As ordens gritadas se transformaram em sons estranhos, sem sentido. A língua única que unia todos os povos foi dividida em 1000 vozes diferentes. E o que antes era união, tornou-se caos. Foi o fim da harmonia humana, um castigo que se tornaria a origem de todas as nações. Sem comunicação, a torre deixou de crescer. A poeira cobriu os tijolos, e o sonho de tocar o céu foi esquecido. Mas os deuses, dizem as lendas, não destruíram Babel. Apenas a deixaram ruir lentamente, para que o homem nunca esquecesse a lição. E assim, a torre que deveria unir, dividiu o mundo. Os viajantes antigos contavam que, nas ruínas de Babel, ainda se ouvem vozes, sussurros em línguas que ninguém mais entende. Talvez sejam ecos de um castigo. Ou talvez, lembranças de um tempo em que toda a humanidade falava a mesma língua, a língua dos deuses. Mas será que essa história é apenas mito? Ou existiu, de fato, uma torre tão grande que fez o céu se curvar sobre a terra? Séculos se passaram desde que o último tijolo de Babel caiu. O mito se espalhou por desertos e escrituras, até se tornar uma das histórias mais poderosas do mundo antigo. Mas no coração do Iraque moderno, algo começou a mudar. As areias começaram a revelar vestígios, fragmentos de uma torre que realmente existiu. Os arqueólogos a chamaram de Etemenki, a casa do fundamento do céu e da terra. Os textos babilônicos descrevem Etemenki como um zigurate colossal, erguido em homenagem ao deus Marduk. Sua base media mais de 90 metros de cada lado, o equivalente a um arranha-céu moderno. Etemenki era mais do que um templo. Era o eixo do mundo, a ligação entre os céus e a terra. Alguns estudiosos acreditam que o mito da Torre de Babel nasceu da lembrança desse monumento real, ampliado pelo tempo e pela fé. Entre os séculos 19 e 20, exploradores europeus encontraram inscrições que mencionavam a torre. Em uma delas, o próprio Nabucodonosor II, rei da Babilônia, escreveu: "Eu restaurei Etemenki para a glória dos céus." A mesma Babilônia que abrigava os jardins suspensos. Foi, talvez, o berço da mais ousada ambição humana, alcançar o divino com as próprias mãos. O mito e a história se tocam. E entre o pó das ruínas, a torre começa a se erguer novamente, desta vez, na mente dos que buscam compreender o passado. Os arqueólogos dizem que as ruínas são silenciosas. Mas quem já caminhou entre as pedras de Etemenki, jura ter ouvido algo. Um som leve, como se as vozes de Babel ainda ecoassem, pedindo para serem compreendidas. Mas o mito não morreu. Em textos antigos, em visões místicas e até em teorias modernas, a Torre de Babel continua a ser um símbolo de orgulho, de fé
e de algo que ainda não compreendemos totalmente. A história da Torre de Babel não fala apenas de uma torre. Fala do poder das palavras. No princípio, diz o mito, todos os homens falavam a mesma língua, uma língua pura, sem mentiras, sem fronteiras. Uma linguagem que unia o homem ao divino. Mas quando o homem tentou ser como Deus, sua voz se fragmentou. E desde então, passamos a viver divididos não apenas por territórios, mas por palavras, por interpretações, por silêncios. Babel é mais do que um lugar no tempo. É uma metáfora da alma humana. A cada era, o homem ergue sua própria torre. De pedra, de aço, de tecnologia. Acreditando que pode alcançar o infinito. Mas o mito nos lembra que o poder sem sabedoria é apenas ruína à espera do tempo. A Torre de Babel caiu, mas o desejo de chegar ao céu nunca desapareceu. Em antigos textos hebraicos e babilônicos, a torre simboliza o ponto em que a humanidade deixou de ouvir, não aos deuses, mas uns aos outros. Quando não nos entendemos, Babel renasce. Cada palavra maldita, cada silêncio onde deveria haver diálogo, é mais um tijolo em uma nova torre. Alguns acreditam que, quando a humanidade voltar a falar com o coração, e não apenas com a língua, a Torre de Babel voltará a se erguer. Não em pedra, mas em espírito. Talvez o castigo nunca tenha sido a separação das línguas. Talvez tenha sido o esquecimento daquilo que nos torna um só. Mas e se a torre nunca tivesse desaparecido por completo? E se suas ruínas ainda guardassem um segredo? Um código perdido entre as palavras do tempo. Milhares de anos se passaram. E ainda buscamos as ruínas de Babel. Mas talvez a verdadeira torre nunca tenha estado nas areias da Mesopotâmia. Talvez ela esteja dentro de nós. Cada vez que tentamos compreender o outro. Cada vez que traduzimos um sentimento, um olhar, um gesto. Reconstruímos, tijolo por tijolo, a torre perdida. A confusão das línguas, afinal, pode ter sido uma dádiva. Porque é na diferença que nasce o desejo de compreender. Talvez o Criador não tenha destruído Babel por raiva, mas para ensinar à humanidade que a união não está em falar igual, mas em escutar como coração. E quem sabe, cada palavra que pronunciemos, cada ponte que construímos entre culturas, seja um degrau invisível rumo ao céu que nossos antepassados tentaram alcançar. Porque Babel nunca caiu de verdade. Ela apenas mudou de forma. Um dia, talvez, compreenderemos todas as línguas novamente. E quando isso acontecer, não será por orgulho, mas por amor. E você? Acredita que Babel foi uma maldição ou um presente disfarçado? Conte para nós nos comentários. Se gostou desta jornada, não esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. A história da humanidade ainda tem muito a revelar.